Boa noite, turma. Tudo bom? Então, nós vamos fazer uma breve revisão, né, da nossa avaliação online e verificar, né, cada resposta para que a gente possa relembrar tudo o que a gente viu, né, para essa P1. Então, em relação à primeira questão, ela fala sobre a empresa, né, a primeira empresa de ressonância magnética, ao qual a resposta era Fonar, e qual era o primeiro aparelho, qual foi o nome do primeiro aparelho. E o nome do primeiro aparelho foi o Indomável, ou a Indomável. Foi o primeiro aparelho de ressonância magnética, feito por Raymond Damadian. Então, essa seria a resposta da questão número 1. Da questão número 2, nós queremos falar sobre os átomos que contêm número de massa ímpar. Então, a resposta correta seria momento angular. Tudo bem? Então, o momento angular, ou momento spin, que são algumas nomenclaturas utilizadas, são todos aqueles que contêm o número de massa ímpar, aqueles prótons, né? que contêm número de massa ímpar. Então, a resposta correta era momento angular. Na questão 3, pessoal, vem falando sobre a unidade de medida que era utilizada antigamente e que é utilizada hoje no nosso sistema internacional. Então, a resposta é: antigamente a gente utilizava a unidade que era o Gauss, tá? E hoje, né, conforme o tempo foi passando, hoje tem o sistema internacional, ao qual tem a medida do eletromagnetismo, né, do campo gravitacional, que a gente fala que é o Tesla. Então, agora a medida é em Tesla. Tudo bem? Então, essas seriam as duas medidas, tá, da questão número 3. A unidade antiga era o Gauss e a unidade atual é o Tesla, que vem do Nikola Tesla. Ok? A questão número 4 vem falando sobre as moléculas, né, quando sofrem a sua influência, fazendo um movimento em torno do seu próprio eixo. Então, aqueles átomos, né, que vão fazendo aquele movimento em torno do seu próprio eixo, sendo eles, tá, sobre um campo magnético ou não, o movimento que eles fazem é um movimento chamado de spin. Tá? Spin é um movimento que os prótons de hidrogênio vão fazendo em torno do seu próprio eixo. Tá? E quando nós temos, na questão número 5, tá, aqueles que fazem o movimento de rotação em torno de B0, aqueles que giram em torno de B0. Então, quando tem uma influência de um campo magnético, quando sofre essa influência do campo magnético, nós vamos ter um movimento de precessão. Tá? Eles vão precessando, tá, durante um período, numa frequência específica, tá, para que venha futuramente ter a captação do sinal e, no futuro, jogar fazendo uma imagem em ressonância magnética. Então, os átomos de hidrogênio vão fazendo dois tipos de movimento. Um em torno do seu próprio eixo, que é o spin, e o em torno de B0, que é o de precessão. Ok? Depois, na questão número 6, nós falamos sobre os 3 tipos de magneto, não é verdade? Existentes. Então, nós começamos com o magneto resistivo, que utilizava corrente elétrica, você conseguia ligar e desligar o aparelho. Depois veio o aparelho permanente, tá? Que assim como o resistivo, ele não tinha a questão da corrente elétrica. Porém, o que acontece com ele? Ele tinha um grande ímã, ele é muito pesado, só que o campo dele era um campo baixo, assim como o resistivo. Então, por ele possuir um baixo campo, tá, a gente não tinha tanta qualidade na imagem. Os aparelhos que hoje são mais utilizados são os supercondutores, que possuem o mais alto campo magnético. E eles são resfriados com hélio líquido, ao contrário do resistivo, que era resfriado com água. Então, ele tinha um superaquecimento, tá? E aí, esse superaquecimento tinha problemas. Por quê? Porque
quando você tem a questão da corrente elétrica, você tem a corrente elétrica e aquela corrente elétrica você vai ter uma resistência elétrica. E essa resistência gera muito calor. Tudo bem? Então, por aquele calor, você precisa resfriar. Se você não consegue um bom resfriamento desse calor, na ressonância você vai ter um baixo campo magnético. Baixo campo magnético, o que vai acontecer? A gente vai perder a intensidade de sinal e automaticamente nós não vamos adquirir uma boa qualidade de imagem. Então, nessa questão número 7, nós fizemos aqui, né? São bobinas eletromagnéticas com potenciais para provocar variações lineares no campo magnético. Então, essas bobinas que vão provocar essas variações, alterações lineares, que fazem também mudanças, né, do eixo em relação aos cortes do nosso corpo, entre outras funções, essa é a bobina de gradiente. Essa bobina de gradiente, pessoal, é que fica dentro do magneto. Ela fica acoplada dentro lá do nosso gantry, do local onde o paciente fica. Ela fica interno dentro do aparelho. Ela fica de forma interna, ok? Essa é a bobina de gradiente. Responsável também pela seleção de cortes, tá, do nosso corpo, seja ele axial, coronal ou sagital. Quem vai ser responsável por isso é a bobina de gradiente. Depois, na questão 9, nós falamos sobre qual é o tipo, né, de vetor que seria responsável. Então, eu coloquei aqui para a gente poder identificar. Questão 9 vai do eixo Z ao Y e é necessária uma recuperação. Ele faz aqui aquela aplicação da radiofrequência e é necessária uma recuperação de 63% do seu eixo para aplicação de um novo pulso de radiofrequência. É responsável pelo grau de relaxamento T1, responsável também pelo TR. Então, esse que faz uma recuperação de 63%, nós estamos falando, tá, do vetor de magnetização longitudinal, que vai do eixo Z até o eixo Y, fazendo um ângulo, uma angulação em torno de 90 graus. Okay? Então, é um vetor de magnetização longitudinal. Em seguida, na questão 10, nós falamos do outro vetor, que é o responsável, tá, pelo declínio. Então, nós temos aqui a recuperação, recuperou. Nós vamos ter o declínio, que é o giro de 180. Esse declínio, quem vai ser responsável por esse declínio, vai ser o vetor de magnetização transversal, que vai do eixo X ao eixo Y. Então, no T1 nós vamos ter uma recuperação e no T2 a gente vai ter um declínio. Então, quem vai ser responsável é o vetor de magnetização transversal. Na questão 11, pessoal, é para nós identificarmos, tá, que tipo de característica é essa. Então, eu coloquei, tempo que vai da aplicação de um pulso de radiofrequência à aplicação de um pulso de radiofrequência seguinte. Então, dentro dessa nossa escala aqui, então, nós temos aqui um pulso de radiofrequência, um pulso de 90, depois nós vamos ter um pulso de 180, um sinal de eco e fecha com outro pulso de 90. Quando nós temos essa característica aqui, a gente está falando do TR, que é o tempo de repetição. É o tempo que vai de um pulso de radiofrequência até o próximo pulso de radiofrequência seguinte. Então, a resposta seria TR, tempo de repetição. Depois, na questão 12, pessoal, era para nós falarmos, tá, ou identificar cada uma das ponderações. Então, eu coloquei as características. Quando tem um TR de 800, ou seja, um TR que é considerado curto, e um TE considerado curto, ou seja, TR curto e TE curto, o que vai brilhar? Lipídio, gordura brilha. Então, é característica de qual tipo de ponderação? Então, quando você tem TR curto e TE curto, ponderação T1.
Aí na alternativa, né, B, nós temos um TR longo, 1.500 milissegundos para cima, para mais, e um TE de 80 milissegundos para cima. Quando nós temos um TR alto e um TE alto, nós vamos ter o líquido brilhando. Quando o líquido brilha, nós estamos falando de imagens ponderadas em T2, ok? T2. E quando nós queremos ter imagens de densidade de prótons, onde elas vão ficar com duas escalas de cinza, um cinza mais claro e um cinza mais escuro, que seria o hipossinal e o isossinal, nós precisamos fazer com que a gente tenha uma inibição, tá? Inibição tanto do líquido quanto da gordura. Para fazer esse tipo de inibição, tá? Nós precisamos colocar um TR alto e um TE baixo. Para isso, nós vamos ter imagens ponderadas em dP, que é a densidade de prótons, ok? Então, o líquido vai aparecer em diferentes tons de cinza. Então, essa seria a resposta correta, ok? Então, C, densidade de prótons, A, T1, B, T2, ok? Após isso, nós falamos sobre as diferenças de densidade de sinal de ressonância em relação às ponderações. Como que vai aparecer essas imagens? Quais são as características? Então, alternativa A, hiperintenso. Hiperintenso é uma imagem que vai aparecer branca. Então, a hiperintenso é uma imagem que vai aparecer branca. Ok? Depois vem hipointenso. O que seria uma imagem hipointensa? Hipointensa é uma imagem que vai aparecer cinza escuro. Hipointenso, cinza escuro. Depois, alternativa C, isointenso. Isointenso é uma imagem com cinza claro. Quando nós temos cinza claro e cinza escuro, seria aquela ponderação dP. E quando nós temos aqui, ó, ausência de sinal. O que seria ausência de sinal? A ausência de sinal vai aparecer uma imagem preta, uma imagem escura, tá? Na imagem. Então, como que ficaria aqui o nosso quadrinho? CDAB, ok? Então, bem tranquilo para a gente também. Na questão 14, é para que a gente venha diferenciar os objetos ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Então, os ferromagnéticos são aqueles que têm um grande poder de atração, né? São aquelas substâncias, tá, que têm um grande poder de atração. Então, nós temos que ter cuidado com os objetos ferromagnéticos, porque esses podem vir a ocasionar danos também futuros ao paciente ou ao aparelho. Isso não é tão bom. Nós temos que ter cuidado com esses objetos ferromagnéticos. Então, os ímãs dessa substância alinham-se facilmente na presença de um campo magnético, aumentando muitas vezes o campo aplicado. Perfeito. Depois disso, nós temos os paramagnéticos. O que seriam os paramagnéticos? São pequenos valores de interação com o campo magnético que desaparece quando se retira o B0. Muito bom. Então, objetos paramagnéticos são aqueles que têm uma fraca interação. Quando que eles vão estar interagindo? Somente quando tiver a influência de um campo magnético. Então, está B0, quando tiver sob a influência, eles vão interagir. Retirou o B0, acabou a interação deles. Então, só vão ter a interação mediante um campo magnético. Saiu aquele campo magnético, a interação dele acaba. Esses são os elementos paramagnéticos, ok? E nós temos os diamagnéticos. Os diamagnéticos são aqueles que não têm interação nenhuma, tá? Com o campo magnético. São aqueles elementos que você pode ficar tranquilo que a interação deles, tanto num campo quanto fora de um campo magnético, vai ser zero. Okay? São materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, seus ímãs alimentares vão no sentido contrário, ou seja, aquele sentido de repulsão. Um tipo de elemento que é diamagnético, a gente pode citar a água. A água ela é diamagnética. Se você colocar um ímã, tá,
sobre a influência da água, a água ela vai fazer a repulsão, ok? Então, são as que vão no sentido inverso. O nosso número 15, pessoal, é para definir, tá? na nossa matéria de magnetismo, para a gente definir atração e repulsão. Então, o que seria atração e repulsão, na verdade? Então, polos iguais vai ter aquela parte para a gente repelir. Então, polos iguais, dois polos, negativo com negativo, eles vão se repelir. Polos iguais se repelem, ok? E os diferentes, norte com sul, polos diferentes vão se atrair, ok? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, aquela questãozinha, né, que a gente sempre fala no nosso ditado popular, os opostos se atraem, acontece muito justamente no magnetismo, que os opostos vão se atrair e os iguais vão se repelir, ok? Então, essa seria a definição de atração e repulsão. E eletroímã? O eletroímã é um ímã onde ele tem aquela influência de uma corrente elétrica, ok? Então, nós temos um ímã, envolto dele aqueles fios condutores, aonde, associado o ímã com os fios condutores, nós vamos formar um eletroímã. E eles são fundamentais nos dias de hoje, né? Com a sua determinada estrutura para uma ressonância, eles são fundamentais por quê? Porque eles vão produzir um alto campo magnético. Então, nós temos o magneto. Dentro do magneto, nós temos ali bobinas de fios condutores, com ligas específicas, ligas de nióbio com titânio, e aqueles fios condutores vão gerar uma alta corrente elétrica, onde essa alta corrente elétrica vai fazer com que girem o quê? Venham gerar, um alto campo magnético. Ok? Então, o eletroímã é o dispositivo que vai utilizar corrente elétrica para gerar um campo magnético. Perfeito. E aqui, na nossa questãozinha, é para verificar quais são as frequências de precessão. Então, os átomos eles têm uma precessão, ou seja, uma frequência específica para que a gente venha captar o melhor sinal deles para que se transforme em imagens em ressonância. E a de hidrogênio, por ela ter somente um próton, né, no seu núcleo, então ela é bem leve, então ela consegue muito mais giros, muito mais frequências, tá? Então a frequência de precessão em um aparelho de 1 Tesla é de 42,58, 42,57 MHz. É a frequência que ela faz. Quer dizer que ela está dando ali 42 milhões de giros por segundo. Então, no aparelho de meio Tesla, se 42,50 para 1, o meio Tesla é a metade, 21,29. Se for no de 1,5 Tesla, 63,87 MHz. Se for no aparelho de 3 Tesla, 127 MHz. Ok? Essas seriam as respostas. E aqui na 18ª, por que a ressonância utiliza os átomos de hidrogênio? Por quê? Porque eles são mais abundantes no corpo, porque eles possuem momentos magnéticos altos, ou seja, a propriedade de se tornar pequenos ímãs. Por que também? Porque os hidrogênios, por eles terem somente um próton em seu núcleo, somente um próton, eles conseguem adquirir uma maior frequência, a melhor frequência para a captação de sinal em RN. Okay? Então, essas são uma das grandes características da ressonância. Perfeito? E aí, para a gente estar finalizando, eu vou deixar uma pesquisa para vocês, para que a gente venha fazer essa semana. Então, é importante que a gente faça essa pesquisa para que ela seja entregue. Vamos verificar aqui. Até o dia 30 de abril. E a pesquisa eu quero que vocês pesquisem sobre a realização do exame de angiorressonância, o que é uma angiorressonância magnética. Eu quero que vocês pesquisem o que é uma enterorressonância magnética.
e eu quero que vocês pesquisem sobre artrorressonância. Então, são essas 3 pesquisas que eu vou deixar para vocês. Para que vocês possam ver, é importante que vocês vejam o nosso vídeo. Então, o que é o estudo de angiorressonância, o que é o estudo de enterorressonância e o que é o estudo de artrorressonância. Ok? Então, essa será nossas 3 pesquisas que nós vamos fazer para essa semana. Tá bom, pessoal? Então, não deixem de ver o nosso vídeo, tá? Não deixem de acompanhar a nossa aula, tá? Lembrando que toda essa aula aqui vai ser gravada e vocês vão poder visualizar através do Moodle. Tudo bem? Então, não deixe de visualizar nossa aula lá no Moodle, porque vai ser bem importante, tá? Para o crescimento de vocês em relação à ressonância magnética. Então, um forte abraço a todos, tá? Tenham todos uma boa noite.